Olá pessoal, segue para vocês mais um vídeo sobre conhecimentos e fundamentos da nossa querida Umbanda. Hoje a gente vai estar falando sobre o ponto riscado. Mas antes de falar do ponto riscado, queria voltar com vocês um pouquinho lá no vídeo da semana passada, onde a gente fala sobre as pembas. No vídeo a gente cita as pembas coloridas, a existência dessas pembas, mas a gente não fala muito sobre elas. Então, antes de começar o tema de hoje, queria lembrar vocês que a pemba branca ela pode ser usada continuamente por todos os guias, de todas as correntes e pelo médium, porque a pemba branca ela é a representação universal das pembas. E vale lembrar também que Oxalá é o regente maior e está inserido em todas as correntes que atuam no terreiro, nos trabalhos que ali acontecem. Sobre as pembas coloridas, elas são recebidas pelo médium quando dos seus cruzamentos, na linha de Oxóssi, nas 7 linhas e para chefe de cabeça. Elas têm um valor simbólico e elas possuem finalidade específica. Sobre essas finalidades, a gente vai tratar com vocês numa outra oportunidade, em algum outro vídeo. E ela só pode ser usada em casos extremos, e sempre que ela é usada é sob a orientação do guia-chefe, ok? Então, vamos lá. Ponto riscado. Quando o guia, ele se utiliza da pemba para riscar ou para traçar um sinal de pemba através do ponto, esse guia, essa entidade, está fazendo movimentação de energias. E essas energias, elas são sutis. Então, desse modo, todo ponto, ele vai trabalhar com muita eficácia a energia necessária e a energia correta que a corrente traz para a gente. Essas energias dos pontos riscados, elas podem ser tanto para atrair ou dissipar algo. E é por isso que é importante, que se faz necessário pisar dentro do ponto riscado no momento em que a pessoa está falando com o guia. Todo o formato do ponto, ele cria um elo com o plano espiritual. E esse elo vai emanar para esse ponto fluidos, energias, vibrações. E aí, então, pelo ponto ser esse local de movimentação de energia, né, e por ele atrair ou dissipar a energia, a estrutura acaba ajudando, né? Ela serve como proteção do consulente e do médium. Vou mostrar para vocês aqui um ponto que eu peguei da internet, tá? Esse aqui, ele é um ponto de Exu. Eu não vou entrar no mérito de explicá-lo e vocês já vão entender o porquê. Eu só estou mostrando ele para vocês entenderem que o ponto, ele tem uma estrutura. Ele é feito em círculo. E o consulente, né, que é a pessoa que está passando em atendimento com o guia, pisa dentro, pisa no centro desse ponto. E esse ponto, ele tem esse círculo fechado justamente por conta da função dele, de atrair ou dissipar energia. Então, quando a pessoa chega para o atendimento, o guia já sabe se precisa dissipar ou atrair energia. E a pessoa estando dentro do ponto riscado, ela fica protegida, para que o guia possa fazer aquilo que é necessário para auxiliá-la naquele momento. E isso também protege o médium que está ali no terreiro. A gente sabe que no terreiro existem muitas energias, né? E existem as energias que não são boas, que não são positivas. Então, para que essas energias não positivas, não boas, né, não cheguem até o médium, não cheguem até a pessoa, os pontos são riscados, existe todo um trabalho, né, antes feito de proteção do terreiro, e os pontos são riscados nesse formato de círculo, onde ali a pessoa tem então essa proteção que a gente citou, o médium tem a proteção também, e o guia pode fazer aquilo que a pessoa necessita no momento, tá? Cada corrente e cada guia se identifica por meio de um ponto riscado. Então, nenhum ponto riscado é igual ao outro. O ponto riscado, ele é de uso exclusivo de determinado guia.
E é através desse ponto que o guia se identifica. O ponto que a gente vê, ele vai trazer referência da corrente que está trabalhando no terreiro. E cada ponto tem um significado que só o guia sabe. Os sinais que a gente vê, então, eles são simples e ele tem um efeito elucidativo. Os sinais desses pontos, eles são simples porque o real significado do simbolismo do ponto, ele é de grande intensidade. E esses pontos, eles estão conectados a egrégoras. E essas egrégoras, elas são formadas há muito tempo lá no plano espiritual, né? E por conta disso, a gente, né, o médium, normalmente não tem ainda maturidade, condições de entender a profundidade, né? A verdadeira essência, a totalidade do sentido e significado desse ponto. Então, por ele ser muito maior do que ele representa para a gente, o guia vai passando de pouquinho em pouquinho para o médium, né, o real significado desse ponto. Conforme o médium vai sentindo a maturidade, né, o guia passa, então, um pouquinho mais de conhecimento. Só para questão de curiosidade, a egrégora, ela é uma força espiritual e ela é formada a partir de um conjunto de energias e sentimentos de um grupo. Então, a egrégora, ela é a soma de energias mentais, físicas e emocionais desse grupo que se conecta para poder emanar, né, essas energias e esses sentimentos. Ok? Para a gente estar finalizando o nosso vídeo, vale lembrar que o ponto riscado, ele só pode ser riscado porque tem autorização para isso, para quem está habilitado para isso. E por que isso acontece? Como a gente falou lá no comecinho do vídeo, o ponto riscado, ele movimenta energias, né? Então, independente se a pessoa é um trabalhador, é um filho de Pemba ou não, se não está autorizado, se não está habilitado, não pode riscar o ponto, por mais que o conheça, por mais que saiba todos os símbolos que ali existem, né? Esse ponto, como foi dito, ele é de uma profundidade muito grande. E como só o guia sabe o real sentido que existe nesse ponto, riscar um ponto pelo simples fato de achá-lo bonito ou de se sentir capaz, pode acabar gerando para a pessoa complicações, porque essa movimentação vai acabar atraindo para essa pessoa energias, entidades, daquelas que eu falei lá atrás, que ainda não estão num padrão vibratório bom, ainda não se encontram no esclarecimento, né? E aí podem acabar causando grande dificuldade na vida dessa pessoa, porque essas entidades, essas energias, elas são de difíceis controle. E quando a gente mexe com aquilo que a gente não entende, a gente pode vir a ter dor de cabeça. E no caso espiritual, a gente vai ter aí sérias questões físicas, né? Graves questões físicas, mentais, emocionais, psicológicas. Então, o ponto riscado, ele é um quesito de muito respeito, de muita importância. Então, só pode ser realmente riscado por aquele que está habilitado, autorizado a fazer isso, ok? Então, os fundamentos da Umbanda, né? A gente se propôs a fazer esses vídeos para quê? Para mostrar para vocês que os fundamentos da Umbanda, eles têm lógica, eles têm um porquê, eles têm um para quê, eles têm um sentido. E a nossa proposta quer justamente instigar vocês para que vocês busquem mais conhecimento, se aprofundem mais no conhecimento, troquem ideias com a gente e aí, assim, possam ter mais conhecimento teórico e, quem sabe, mais conhecimento prático também, né? Esse foi o vídeo da semana, espero que vocês tenham gostado. Estamos aqui para esclarecer dúvidas, caso elas existam. E lembrem-se, usem máscara, higienizem as mãos, mantenham o distanciamento social e quando chegar a sua vez, vacine-se.